Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos trabalhar um pouco acerca dos polígonos, tudo bem? Como nós identificamos, como nós classificamos, né, em questão de nomenclatura, né, algumas características aí importantes aí, tá? Bom, na primeira definição diz a respeito de figuras que são geométricas planares, são figuras planares que estão presas na segunda dimensão. E elas são fechadas por segmento de retas finitas, ou seja, se nós combinarmos retas de forma que se feche, nós iremos formar o polígono, tudo bem? Que é formado por segmentos de retas. Bom, repare que ela é bidimensional, isso quer dizer, em um plano cartesiano, por exemplo, lembrando que o plano cartesiano, nós temos aqui as ordenadas, que são o y, né, e as abscissas, que são o x. Então, por aqui nós conseguimos aí desenhar uma estrutura plana, né? No caso aqui, um quadrado, tudo bem? Por que isso é importante? Porque, pessoal, os círculos, eles não vão entrar nessa brincadeira aí, ó, porque o círculo ele não é uma reta, ele é a formação da circunferência aqui, ela é circular. Então, o círculo, a circunferência em fato, né, não são considerados aí como que polígonos, tudo bem? Apenas figuras que são fechadas aí por retas. Tranquilo? Beleza, né? Bom, o que mais nós devemos entender da palavra polígono é que poli, né, de polígono, poli, quer dizer muitos, e gonos, quer dizer ângulos, né? Então, se nós somarmos aí a palavra poli com mais o gonos, né, nós iremos formar a palavra, então, polígono, tudo bem? Bem simples essa primeira definição, né? Então, polígono, né? Poli quer dizer muitos, gonos quer dizer o quê? Ângulos, muitos ângulos. Tudo bem? Cuidado com essas definições. Bom, aqui nós temos aqui alguns exemplos de alguns polígonos, né? Nós temos uma sequência, né, de semirretas que são ligadas uma extremidade à outra, né? Neste polígono simples, por exemplo, nós temos que esse segmento se liga-se a este segmento, a este outro, até que forme a figura. Assim como esse quadrilátero também, né? Este segmento de reta combina-se na extremidade desta outro segmento aqui, né? E assim por diante até formar a estrutura. Repare que os segmentos, o ordenamento aqui, eles não cruzam em hora nenhuma. Já nos polígonos complexos, nós temos o cruzamento dessas retas, ó. Tudo bem? Nesse caso, quando vocês encontrarem polígonos, né, que tem retas que se cruzam, nós classificamos eles como polígonos complexos. E aqui os polígonos simples, porque não houve cruzamento desses segmentos de reta. Fechou? Bom, outra forma que nós podemos classificar um polígono é em polígono convexo e côncavo, tudo bem? Bom, é considerado que dentro aqui dessa figura aqui, pessoal, nós temos uma área que é definida como uma área poligonal. Tudo bem? Como aqui também nós temos a área poligonal. Tudo bem? Bom, o que acontece? Como que nós iremos classificar então um polígono entre ser convexo e côncavo, né? Pessoal, se o professor pegar uma reta, né, em que corte o polígono em questão de formar aqui um ponto A e aqui formei um ponto B, tudo bem? O que acontece? Esse segmento de reta aqui ele está dentro da área poligonal, tá? Se eu pegar outra reta, né, e tentar cortar o polígono, bom, cortei, de forma que formou aqui uns pontos distintos, então aqui é o C e aqui o D. O segmento aqui, ó, de reta CD, ou a semirreta, continua dentro da área poligonal. Então, de qualquer forma que você cortar um polígono, vai formar pontos distintos e que a semirreta ou segmento de reta vai estar dentro da área poligonal. Quando isso acontecer, nós podemos classificar o polígono como convexo. Tranquilo? Mas o que acontece nesse segundo polígono aqui? Ó? Lembrando que os polígonos são simples porque não há cruzamento das retas, né? Dos segmentos de reta. Se eu pegar aqui uma reta e cortar o polígono dessa forma aqui, ó, formando os pontos distintos, né? O
Então nós temos aqui a formação deste ponto que eu vou definir como A e este aqui que eu vou definir como o B. Tudo bem? Reparem que aqui na figura, essa parte aqui formou essa parte representada com uma concavidade, né? E eu posso afirmar também que a semirreta ou o segmento AB está fora da área o quê? Poligonal. Então, quando isso acontecer, pessoal, nós iremos classificar o polígono aí como o côncavo. Côncavo. Formou uma concavidade, né? Olha a concavidade aqui. Se formou a concavidade, nós já podemos classificar o polígono como côncavo, tudo bem? E que o segmento de reta aqui está fora da área poligonal. Professor, mas eu cortei o polígono aí nessa parte aqui, também formou aí os pontos distintos, né? E nós temos que o segmento aqui de reta está dentro da área poligonal. Pessoal, enfim, se você já descobriu uma reta e que o segmento dela aqui, né, por exemplo, o AB, está fora da área poligonal, você já pode classificar como polígono, como côncavo. Beleza? Bom, aqui nós temos polígonos regulares. São polígonos equiláteros. O equilátero quer dizer que tem lados iguais ou congruentes, tá? Quando vocês ouvirem essa palavra equilátero, está dizendo que o polígono ele possui todos os lados iguais. No caso, o quadrado perfeito, né? O quadrado perfeito tem todos os lados iguais. E que apresenta o número de lados iguais ao número de ângulos. Então, para classificar um polígono irregular, nós iremos identificar um polígono que apresenta o número de lados igual ao número de ângulos. Tudo bem? Por exemplo, aqui nós temos o quadrado. Lembrando que o quadrado ele é perfeito. Então, esta medida deste lado aqui é igual a este, que é igual a este, que é igual a este, né? Todos os lados são iguais. E quantos lados ele tem? Vamos pôr L de lados, tem 4 lados, né? E nós temos a formação dos ângulos, né? Qual o ângulo que é formado aqui? Se as retas são perpendiculares, então nós temos o ângulo de 90 graus. Tudo bem? Aqui o ângulo de 90, todos são ângulo de 90 graus. Tem 4 lados e quantos ângulos, né? Vamos representar ângulos com um chapéu. Nós temos 4 ângulos, então ele é um polígono regular. Aqui então nós temos uma figura fechada com 3 lados, né? Então este lado ele tem a mesma medida deste lado e tem a mesma medida deste lado. Aqui nós temos um ângulo aqui menor do que 90, né? Aqui também tem um ângulo menor que 90 e um ângulo menor que 90. Tudo bem? Então, neste caso aí, o que nós identificamos? Que o número de lados é igual a 3 e a quantidade de ângulos, né, é igual a 3. Então, nesse caso aí, classificamos como polígonos regulares. Tudo bem? Fechou, né? Bom, aqui nós temos elementos de um polígono. Nós iremos identificar o que são vértices, o que são lados, o ângulo interno e externo e as diagonais. Tá? Bom, vértice, pessoal, é um encontro de retas. No caso de duas retas, né? Aonde que estão os vértices? No encontro de duas retas. Então, aqui tem um vértice, aqui tem outro e aqui tem outro. E para representar o vértice, nós escolhemos as letras do alfabeto e colocamos em letra maiúscula. Então, aqui vai ser o vértice A, aqui o vértice B, o vértice C e aqui o D. Tudo bem? Então, os vértices nós temos o A, o B, o C e o D. Tranquilo? Os lados. Os lados é essa formação aqui, o segmento, né? Então, nós podemos aqui dizer que nós temos este lado. Este lado aqui vai definir como o lado AB. Então, como que a gente escreve o lado? Vai ser AB e colocamos aqui uma reta. Ó. Tudo bem? Nós teremos o lado aqui AD. Então, nós temos o lado AD. Nós temos o lado BC, que está lá embaixo, que é este aqui, o BC. E temos o lado aqui DC. Então, aqui nós temos o lado DC. São 4 lados, não são? Então, tem quantos segmentos? 1, 2, 3, 4. São 4 lados, né? E nós temos os ângulos internos e externos, né? Então, vamos identificar. Bom, aqui eu já sei nessa figura que nós temos aqui o ângulo interno de 90 graus. Como este canto aqui também. Aqui e aqui. Lembrando que duas retas formam um ângulo, né, pessoal? Nas nossas definições de ângulos em aulas passadas, nós temos aqui duas retas que origina-se de um mesmo ponto, que eu vou chamar de ponto O,
né? Se nós tivermos um ponto aqui, o A e o B, então nós temos a formação de um ângulo entre essas duas retas aí, né? Essas semi-retas, que eu vou definir como ângulo alfa. Tudo bem? Então vai ser a representação deste ângulo, vai ser AOB. Tudo bem? Então aqui nós temos a formação dos ângulos, né? Então todos esses ângulos aí, eles são internos. Então eu vou representar com a letra I, ó. Interno, interno, interno e interno. Professor, aonde vai estar o externo? Só a gente pegar aqui, fazer um prolongamento aqui, estender essa reta C, pegar essa reta aqui C e estender ela, nós iremos formar aqui o ângulo externo, fora, tudo bem? Vamos identificar aqui nessa figura aqui as diagonais, porque essa figura aqui já está muito cheia de coisa, né? Então aqui já estou representando os seus vértices, tá? Então nós temos aqui, vamos dar nome aos bois, né? Então aqui nós temos o vértice A, aqui o vértice B, C, D e E. Se fosse para tirar os lados, quais seriam os lados dessa figura? Seria o lado AB, o lado BC, CD, DE e EA. 5 lados, né? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Para identificar o vértice, pessoal, o que acontece? Nós iremos ligar dois vértices que são opostos. Nós não iremos ligar dois vértices consecutivos, ou seja, adjacentes, vizinhos, né? O que você quer falar, professor? Se você ligar aqui o vizinho, que é o consecutivo aqui, você na verdade está formando o lado da figura. Assim como você ligar aqui com o E, você também está formando o lado. Quais são esses lados aqui? É o AB e o AE. Tranquilo? Para formar a diagonal, você tem que pegar um vértice que é oposto ao vértice. Quem é oposto ao A aqui? Vai ser o C, né? E vai ser o ponto QD, vértice D. Então nós formamos quantas diagonais aqui? Ó? 2 diagonais. Então para essa figura, cada vértice vai formar quantas diagonais? 2, tudo bem? Assim então é possível formar aqui o B, ó. O B você pode ligar aqui com o E, né? E pode ligar aqui com o D, ó. Tem que ser opostos, né? E o C aqui, como já ligou no A, então ele vai ligar só uma vez aqui no E. Tranquilo? Formamos as nossas diagonais aí. Tudo bem? Repare que cada vértice tem o quê? 2 diagonais. Mais para frente nós iremos trabalhar mais a respeito aí das diagonais, tá? Então, questão de elementos de um polígono, é isso aí, pessoal. Nós temos os vértices, que é o encontro de duas retas. Nós temos os lados da figura, formados pelos segmentos de retas, semi-retas. Nós temos os ângulos internos e externo, interno que está dentro da figura, externo que fora, e as diagonais que são o encontro aqui, né, de vértices opostos. Beleza? Bom, para fechar, nós temos aqui a nomenclatura de um polígono. Nós iremos utilizar uma ferramenta, o prefixo e o sufixo. O prefixo indica a quantidade de lados, que já estou definindo aqui, o sufixo indica o ângulo. Por exemplo, essa figura aqui, nós temos aqui quantos vértices? São 3 vértices. Quantos lados? 1, 2, 3. Então podemos ver que vértice é igual à quantidade de lados. Fechou? Então se ele tem 3 lados, nós iremos indicar com a palavra tri. Quando um time ganha 2 vezes, nós falamos que ele é tricampeão, né? Então vai ser tri mais o sufixo que vai ser ângulo, né? Então, ângulo. Como nós chamamos essa figura, então? De triângulo. Tudo bem? Bom, aqui nós já temos o seguinte, ó. Nós temos aqui quantos vértices. Vamos pôr de outra cor para ficar bem destacado, né? Então aqui nós temos esse vértice, este e assim por diante, né? Então se a gente dá nome aos bois, esse é o A, esse é o B, esse é o C, o D e o E. Tranquilo? Agora eu pergunto, quantos lados ele tem? 5. Quando o time ganha 5 vezes, como que a gente chama ele? Penta. Então, ó, pentacampeão. Nesse caso aqui vai ser pentágono. Tudo bem? Então aqui do lado eu coloquei aqui algumas nomenclaturas, né? N representa o número de lados, tá? E nós temos aqui, quando é 3 lados, triângulos, né?
Quando é 4 lados, quadriláteros. Então, quais são as figuras geométricas planas que são classificadas como quadrilátero? Né? São os quadrados, os retângulos, paralelogramos, losangos, trapézios. Tudo que tiver 4 lados vai ser chamado de quadrilátero. 5 lados, pentágonos. 6 lados, hexágono. 7, heptágono. 8, octágono. 9, eneágono. 10, decágono. 11, undecágono. 12, dodecágono. 15, pentadecágono. E 20, icoságono. Classificação é muito simples, né? É prefixo mais sufixo. Bom, fechou, pessoal. Nossa aula aí de polígonos, então, é a respeito disso aí. Depois nós vamos fazer outro vídeo aí para explicar aí como se encontra, se determina, né, algumas expressões relacionadas aí a ângulos internos, externos e a diagonais de polígonos convexos. Fechou? Então, até a próxima.